Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos comentários da jurisprudência do STJ do mês de novembro. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nessa jornada de estudos das principais decisões do STJ em matéria de concurso da advocacia pública. Tudo que é importante a gente garimpou aqui para vocês, que saiu informativos, que saiu na imprensa, que saiu também em julgamentos virtuais, a gente trouxe aqui para vocês complementarem o estudo, tá ok? Vamos lá, primeiro julgamento que eu trago para vocês, então, do STJ é a respeito da aprovação de duas súmulas, né, que o Supremo, do STJ, desculpe, já estou com a cabeça aqui no Supremo, é o que o STJ julgou, né, a primeira sessão, aprovou, então, a súmula 650 e depois a 651. A 650 fala o seguinte: a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar a servidor pena diversa da demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112. Então, para quem conhece a Lei 8.112, é que fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Então, sempre que caracterizar aquelas infrações do artigo 132, quer dizer o quê? Que obrigatoriamente tem que se aplicar a pena de demissão. Então não cabe entrar num subjetivismo do julgador dizer, não, mas aqui parece grave, mas não é, então não vou aplicar essa pena prevista por esse artigo. Não há discricionariedade nisso. Então a súmula quer dizer o quê? Se configura a hipótese do 132, cabe e é cabível a demissão, não outra pena, ok? Também temos a súmula 651, que fala o seguinte: compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judicial, a perda da função pública. Então, nesse caso, pessoal, você vê o reforço no entendimento a respeito da independência das instâncias. Então, você tem a órbita do direito civil, o direito administrativo e o direito criminal. Então você tem a independência das esferas, né, das instâncias, ou seja, elas podem ter resultados diferentes, exceto se você tiver inexistência de fato ou negativa de autoria no caso do processo criminal, que vai acabar vinculando a esfera administrativa e civil. Mas não sendo esse caso, então você prevalece essa independência das esferas. O que acontecer numa não obrigatoriamente vai acontecer na outra. Então, nesse caso, para reforçar esse entendimento, entendeu o STJ, então, que a autoridade administrativa pode aplicar a pena de demissão, independente de você ter uma condenação na improbidade administrativa por perda da função, tá? Uma coisa não vincula a outra, ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. O segundo julgamento que eu trago para vocês aqui do STJ fala sobre ação civil pública, né, ajuizada, por exemplo, contra a posse de um vereador como conselheiro no Tribunal de Contas. Olha aqui, isso aqui é bastante polêmico, né? O que entendeu o STJ? É juridicamente possível o pedido de anulação da nomeação de posse de conselheiro do Tribunal de Contas do município, vinculado em ação civil pública como fundamento para a constatação de que esse não preenche os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada, que são condições constitucionais para se tomar a posse nessa função pública. De outra parte, se diz que a idoneidade moral e a reputação ilibada na espécie examinada constituem conceitos que estão imbricados com o da moralidade administrativa, e, embora indeterminados, possuem densidade mínima a permitir seu escrutínio judicial. Ou seja, é possível sim ter o controle judicial sobre esses conceitos. Embora eles sejam os conceitos abertos e indeterminados, é possível você ter o controle judicial para dizer que ele não há o preenchimento desses requisitos pelo candidato à vaga. Tá? Então é um entendimento aí bastante interessante de controle judicial sobre atos administrativos. Para vocês que estão estudando, por exemplo, direito administrativo, esse tema aqui é um temaço para cair em concurso público, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês, que eu separei, sobre veículo de propriedade de pessoa jurídica e a questão da multa de trânsito, aquela dupla notificação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O que fala o STJ?
Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículos, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido no artigo 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de multa aplicada à pessoa jurídica proprietária de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira que se refere à autuação da infração e a segunda relativa à aplicação da penalidade, conforme assim exige o Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive aqui no julgamento, nós tivemos julgamento em várias ações, em especial o tema de recursos repetitivos da primeira sessão, né, que foi julgado por unanimidade, o tema 1056 e o tema 1097. Então nós tivemos aí um julgamento bastante interessante e como envolve, né, a primeira sessão, o julgamento aí que de uma certa forma está consolidado, então é possível de ser cobrado em concurso público. Embora a matéria de multa de trânsito não seja diretamente ligado, ou talvez não seja o principal tema cobrado da advocacia pública, ao menos no concurso, você tem que ter um olhar ali crítico, porque um tema ou outro pode envolver essa questão de multas de trânsito, ok? Então fica aí a dica para você estudar. Nós temos também um julgamento interessante sobre a ação acidentária, parte autora sucumbente e beneficiária de justiça gratuita. Veja, embora a questão previdenciária não seja o carro-chefe, nós vamos analisar a questão processual envolvendo aqui os ônus sucumbenciais, né? Previsto no artigo 129 do CPC. Então esse aqui faz parte do tema 1044 de recursos repetitivos. Diz o seguinte: nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais previstos no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213. Prosseguindo, entretanto, como no caso o autor da ação acidentária sucumbente é beneficiário de gratuidade de justiça, sob forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o artigo 129, parágrafo único, que inclui o pagamento de honorários periciais, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência judiciária integral e gratuita aos hipossuficientes, conforme assim determinado no artigo 5º da Constituição. Nesse panorama, o INSS somente estará obrigado ao pagamento final dos honorários periciais em ação acidentária se for parte sucumbente, improcedente o pedido ao beneficiário acidentário, sendo o INSS a parte vencedora da demanda, os honorários periciais adiantados pela autarquia na Justiça Estadual e do Distrito Federal constituirão despesa a cargo do Estado em que tramitou a ação. Olha que sacanagem aqui, uma decisão aí que envolve o INSS, então joga para o Estado a incumbência de pagamento de custas, inclusive aí os honorários periciais. Caso você tenha aí um beneficiário como parte autora, um beneficiário da justiça gratuita, né, ou assistência judiciária gratuita. Então, em vez de empurrar para o próprio INSS ou até mesmo para a União, empurraram para o Estado essa bomba de pagar as custas, né? Injusto, mas enfim, é a jurisprudência que nós temos até o momento. Agora eu trago para vocês uma decisão sobre concurso público. O que nós temos aqui julgado pelo STJ? A primeira turma, por unanimidade, julgou o seguinte: para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público, devem ser comprovadas as atuações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aí tem o recurso ordinário 598099, não sendo suficiente a alegação de estado das coisas, pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido pelas despesas de pessoal,
tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. Ou seja, aqui o Estado estaria justificando porque ele não chamou os aprovados do concurso no concurso realizado dentro do número de vagas. Então aqui tentou-se averiguar se poderia se utilizar essas situações como argumento ou não. Entendeu o STJ que não, né? No caso concreto, a situação não é cifrada exclusivamente ao cerne da pandemia, razão pela qual não há evidências de que o órgão está diante das situações excepcionalíssimas anotadas pelo excelso STF, justificadoras do afastamento das nomeações, não sendo suficiente o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. Então, nesse caso aqui, o STJ não permitiu que esses argumentos como pandemia, gasto excessivo, limite prudencial do gasto de pessoal poderia se levantar como bandeira para não contratação de concursados ou concurseiros que foram aprovados dentro do número de vagas. Então isso não é justificativa legítima. Então por conta disso que não pode ser utilizado como argumento, tá? Então é uma decisão bastante importante, principalmente para vocês que estão aí prestando concurso público. Ok? Outro julgamento aqui interessante que fala sobre matéria processual, questão de instrução probatória. Então, entendeu o STJ? As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação deferida diferida para a via da apelação, ou seja, aqui mais um julgamento do STJ a respeito do recurso de agravo de instrumento. Então não bastasse nós temos aí um entendimento que há uma taxatividade, ainda que mitigada, mas temos uma taxatividade da previsão do recurso de agravo de instrumento, nós temos alguns casos em que é indeferida a prova, um cerceamento de defesa. Como que você vai se defender? Em regra, vai para apelação, vai virar tópico como preliminar da apelação. Então é isso que o STJ entendeu. Tratando-se inegavelmente de uma questão probatória, o que de fato não desafia o recurso de agravo de instrumento, mas isso, no entanto, não autoriza a propositura da ação mandamental, ou seja, não cabe a AGI, que é o agravo de instrumento, mas também não cabe o mandamental. Aí vai sobrar só para o recurso de apelação. Isso porque é salutar atinar para a compreensão firmada no julgamento do RESP 1.704.520, relatoria da ministra Nancy Ingri, quando esse Tribunal Superior fixou a tese de que a interpretação do rol de hipóteses do cabimento e agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 1015, é taxativa, mas sujeita à mitigação diante de situação concreta em que ocorra urgência na pronta resolução da controvérsia, sob pena de aguardo do julgamento da apelação, em que se inclui as matérias não sujeitas à preclusão e não impugnáveis pela via de agravo de instrumento, poder ensejar a inutilidade do provimento vindouro da pretensão. Né? E ainda prossegue, a taxatividade mitigada, segundo aprendo, incide nessa segunda espécie de maneira que, apesar de uma determinada controvérsia não estar prima facie sujeita à inquinação pela via do agravo de instrumento, o uso desse dependerá quando presentes, primeiro, a urgência da medida e, segundo, o risco da inutilidade do provimento judicial decorrente do julgamento da questão apenas por ocasião da apelação. Ou seja, pessoal, além de mostrar o caso concreto, que caberia, nesse caso, como preliminar da apelação, também temos que olhar ali no caso, no último trecho, no último parágrafo, dizendo, ó, em regra você vai levar para apelação, exceto se você tiver urgência na medida e também o risco da sua inutilidade, caso você tenha que aguardar a apelação. Então esses são os dois requisitos para você ter o recebimento do agravo de instrumento nesses casos, ok? Vamos lá, pessoal. Agora estamos chegando mais ao final. Agora eu vou falar um pouquinho sobre processo administrativo. O que o STJ entendeu aqui? Em processo administrativo, a notificação por edital reserva-se exclusivamente para as hipóteses, primeiro, do interessado indeterminado e, segundo, interessado desconhecido e ainda terceiro, do interessado com domicílio indefinido. Ou seja, a citação e intimação por edital não pode ser utilizada a qualquer tempo e de forma indiscriminatória. Nós temos que utilizá-lo quando realmente ele é necessário.
Então, diante de situações que comumente é colocado pela legislação federal, estadual, municipal, quando o devedor, o contribuinte, o administrado está em lugar incerto e não sabido, ok? É um último caso que você vai utilizá-lo. Aí diz, nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos correios é frustrada, cabe à administração buscar outro meio idôneo para provar nos autos a certeza da ciência do interessado, reservando-se a publicação oficial nos termos da lei, tão somente as hipóteses de o interessado indeterminado, o interessado desconhecido ou interessado com domicílio indefinido. Isso que ficou definido pelo STJ. Então o julgamento aqui também bastante interessante, que vai ser usado com toda certeza em vários casos de intimação administrativa, ok? Pessoal, para a gente encerrar então a aula de hoje, eu trouxe aqui um julgamento também bastante inédito a respeito do protesto de CDAs. E esse caso aqui, o STJ analisou se é possível, antes da alteração da Lei 9492, de 97, se poderia haver o protesto de CDAs. Né? Vocês sabem que a inclusão da possibilidade de protesto de CDAs foi feito pela Lei 12.767 de 2012. Então, nesse caso, o que o município fazia? Protestava antes dessa data de 2012. Então, a grosso modo, isso poderia ou não? Olha o que entendeu o STJ. É possível o protesto da CDA desde a entrada em vigor da Lei 9492/97, ou seja, muito antes da Lei 12.767, que estabelece o protesto CDAs. Né? Em sede de acordo submetido ao regime de recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ pacificou o entendimento no sentido que a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto CDAs documento de dívida na forma do artigo 1º, parágrafo único da Lei 9492. Não obstante, em reiterados julgados, a segunda turma do STJ tem reconhecido a possibilidade de protesto CDA desde a entrada em vigor da Lei 9492, entendendo que a alteração da redação pela Lei 12.767 veio reforçar essa possibilidade, tratando-se de norma meramente interpretativa. Isso aqui foi muito questionado pelos advogados contribuintes, porque para eles só é possível o protesto CDAs com a redação dada pela 12.767, ou seja, em 2012. Então, o protesto feito anterior a isso, ele não teria fundamento legal. E não foi isso que o STJ entendeu. O STJ diz que até mesmo antes era válido o protesto. Por quê? Porque nesse caso essa lei é puramente interpretativa. Embora eu tenha minhas ressalvas, mas nós que estudamos para a advocacia pública e defendemos o erário, precisamos ter esse entendimento aqui bem consolidado. Até mesmo porque o STJ chegou a essa conclusão, ok? Pessoal, basicamente seriam essas as questões que eu queria trazer para vocês nesse mês de novembro. E voltamos o mês que vem aí com mais novidades, inclusive com a retrospectiva do que mais importante teve de julgamentos nesse ano. Um grande abraço.